Deus. Miqueias capítulo 7, versículo 8. Ó inimiga minha, não te alegres a meu respeito, ainda que eu tenha caído, levantar-me-ei. Se morar nas trevas, o Senhor será a minha luz. Amém? Levante as mãos e diga: meu Deus, meu Pai, fala comigo nesta manhã, através da tua palavra. Podeis se assentar. Louva o Senhor Jesus com as palmas bem alegres. Glória a Deus. Igreja, está aí a palavra de Deus que o Senhor Ele trouxe ao meu coração nesta manhã, para estar compartilhando com a igreja do Senhor. E eu quero aqui trazer uma palavra de Deus, uma palavra revelada, que traz o tema: levanta, ainda não acabou. Amém? Nós vemos aqui que a palavra descrita por Miqueias é de profunda crise. O profeta ele vive em dias em que o povo de Deus está afundado em idolatria, afundado em corrupção, traição familiar e espiritual. A justiça desapareceu. Agora os líderes oprimem e os justos são silenciados. E o próprio Miqueias lamenta dizendo, lá em Miqueias capítulo 7, versículo 2, dizendo: o homem piedoso desapareceu na terra. Em meio a esse cenário de ruína espiritual, ele se ergue como um intercessor quebrantado e consciente do juízo iminente, mas carregando no peito uma esperança que vem do caráter imutável de Deus, porque Deus ele tem um caráter imutável. E ao dizer: ainda que eu tenha caído, me levantarei, Miqueias ele profetiza para si mesmo. Ele não nega o chão, mas também não o aceita como morada. Então isto é uma grande diferença, porque ele diz: ainda que eu tenha caído, me levantarei. Ou seja, que ele está profetizando para ele mesmo. Aqui ele não nega o chão, mas também ele não aceita o chão como a sua morada, ou seja, a queda com a sua morada. Quem está entendendo diz glória a Deus. Ele entende que quem serve ao Senhor pode passar por vales, sim ou não? Quem serve a Deus, quem serve ao Senhor, pode passar por vales, mas jamais será abandonado neles, porque Deus ele não abandona o justo, mesmo que ele esteja no vale.
E a expressão quando diz não te alegres a meu respeito, revela que há inimigos. É uma revelação que há inimigos observando a queda, ou até mesmo torcendo para a queda, zombando às vezes da dor alheia. Mas o profeta, ele levanta a voz e ele declara: o Deus que permite a queda é o mesmo que garante o reerguimento. Ou seja, o Deus que permite a queda é o mesmo Deus que levanta. E ao dizer, ainda que eu tenha caído, me levantarei, Miqueias ele profetiza para si mesmo, ou seja, ele não aceita o chão, aleluia, mas ele jamais será, ou jamais deixará o chão, a sua queda, ser a sua morada. Mesmo o nosso Deus é o Deus que levanta o caído, é o Deus que reergue. E essa palavra, ela vem hoje como uma, podemos dizer, uma flecha de Deus ao coração de quem pensa que acabou. Essa palavra, ela vem como uma flecha de Deus ao coração daqueles que pensam que já não tem mais saída, que já não tem mais solução, ou seja, pensa que acabou. Mas Deus está prestes a levantar homens, levantar mulheres marcados pela dor, mas selados para a glória de Deus. Ora masturi me clama labaias. A queda não é a sentença final. Não é a sentença final, mas é parte da construção de um testemunho eterno. Observe, por exemplo, o apóstolo Pedro, antes de Pedro ele negar Jesus, ele jurava. Pedro, ele jurava uma fidelidade inabalável. Sim ou não? Pedro, ele jurava: jamais, Senhor. Ou seja, Pedro, ele jurava uma fidelidade inabalável. Mas na noite decisiva, 3 vezes Pedro negou o mestre. Na noite decisiva. É forte, não é? Pedro negou o mestre por 3 vezes, até que o olhar de Jesus o alcançou, como está lá no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 6. Pedro, após Jesus olhar para ele e ele ter negado Jesus por 3 vezes, o olhar de Jesus alcançou Pedro. E Pedro, ele chorou amargamente, diz a palavra. Pedro chorou amargamente. E Pedro, naquele momento, ele sentiu-se indigno. Ele sentiu indigno.
Mas o mesmo Cristo que profetizou a queda de Pedro, ou seja, profetizou que Pedro o negaria 3 vezes, já tinha também preparado a sua restauração, ou seja, a restauração de Pedro. Oh, aleluias! Em Miqueias capítulo 7, versículo 8, a palavra que usada cair, ela carrega a ideia de ser derrubado violentamente, como um guerreiro atingido em batalha. Não é uma escorregada leve, mas é um tombo forte, mas temporário. A construção, quando diz me levantarei, é um tempo verbal e também profético. Mas como assim, pastor? Porque é uma fé que antecipa o agir de Deus. O agir de Deus. Ei, você pode ter caído em uma, quem sabe, falha moral, emocional ou espiritual, mas a promessa de Deus não caiu com você. Você pode ter caído em algumas questões, pode ter caído em alguma falha, mas a promessa de Deus não caiu com você. Porque a sua identidade não está enterrada sob os escombros da queda. Porque Jesus não escolhe homens perfeitos, Jesus não escolhe mulheres perfeitas, mas homens e mulheres quebrados que deixam restaurar por Ele. Não importa onde você parou, não importa onde você errou, importa onde Deus vai te levantar novamente. Ora masturi me clama labaias, aleluias, glória a Deus. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 16, o justo, preste atenção nisto, o justo cairá 7 vezes e se levantará, mas os ímpios serão derrubados pela calamidade. É forte, não é? E a própria palavra de Deus está dizendo em Provérbios, pode marcar aí para você ler depois. Provérbios capítulo 24 e 16: o justo cairá 7 vezes e se levantará. Por quê? Nosso Deus, Ele levanta o justo, Ele levanta, mas os ímpios serão derrubados pela calamidade. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta manhã: eu te vi no chão, mas não te rejeitei. Eu te levanto hoje, não como quem volta ao mesmo lugar, mas como quem avança para um novo tempo. A tua queda será o chão de um novo testemunho de milagres. Aleluias. Lá em Êxodo capítulo 10,
o versículo 21 ao 23, lá você vai ver que as trevas cobriram o Egito por 3 dias. Sim ou não? 3 dias. Trevas densas, não tinha como enxergar nada. Nada. Onde ninguém saía de seu lugar. Ninguém. Sabe o que isso quer dizer? Que as trevas não são o fim. Mas como assim, pastor? São o cenário para a luz de Deus brilhar. Para a luz de Deus brilhar. Ou seja, o Egito por 3 dias, trevas densas. Ninguém saía de onde estava, porque não enxergava nada. Nada. Mas na casa dos filhos de Israel havia luz. Havia luz. Deus, Ele faz distinção onde o mundo só vê escuridão. Assim também com Davi, que escreve salmos nas cavernas, ou com Paulo e Silas, que louvam mesmo acorrentados, presos. E o termo aqui, quando diz morar nas trevas, em Miqueias aponta para um estado prolongado, não apenas uma noite. O profeta se vê numa estação de trevas, mas reconhece dizendo: o Senhor será a minha luz. O Senhor será a minha luz. Ou seja, a luz de Deus não depende do ambiente. Aleluia. A luz de Deus não depende do ambiente, mas ela nasce da presença dEle. Oh, aleluias. Talvez, quem sabe, tem pessoas que está, quem sabe, nos acompanhando, ou até mesmo aqui no templo, esteja passando por uma temporada escura na sua vida, que representa lutas, tempestades, aonde às vezes as orações não têm resposta, onde sonhos se apagaram, onde tudo às vezes parece parado. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta manhã. O céu ainda está de pé. O céu ainda está de pé, mesmo quando a terra desaba. A luz de Deus virá de dentro, acendendo a esperança no lugar onde tudo parece morto. Aleluia. Salmos capítulo 27, versículo 1 diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? De quem terei medo? Deus está dizendo: eu acenderei a luz no teu interior aqui nesta manhã. O que hoje parece confusão, amanhã será a direção, diz o Senhor. As trevas não apagarão o que eu escrevi para a tua vida, assim diz o Senhor. Quem recebe, glorifica e exalte o nome do Senhor. Glória a Deus. O processo da dor, que nós às vezes não compreendemos, não entendemos,
o processo da dor é a escola do reino. Quem sabia disto? O processo da dor é a escola do reino. José foi traído, jogado numa cisterna, vendido como escravo e esquecido na prisão. Mas em cada etapa que José passou, se você olhar, a Bíblia repete, lá em Gênesis 39, o Senhor era com José. Ele foi traído, mas o Senhor era com José. Ele foi jogado numa cisterna, mas o Senhor era com José. Ele foi vendido como escravo, mas o Senhor era com José. Ele foi esquecido pelo homem na prisão, mas o Senhor era com José. E ele entendeu no final, ele compreendeu, dizendo lá em Gênesis 50, versículo 20, ele diz assim, vocês todos intentaram o mal contra mim, José dizendo, até para os seus irmãos, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem. Aleluia. É forte, não é? Todos intentaram o mal contra ele, mas Deus o transformou em bem. Ei, o mal que tentaram contra a tua vida, Deus vai transformar em bem. Deus vai transformar. Miqueias, ele reconhece que a queda e as trevas fazem parte de um processo maior. Ele diz, lá no versículo 9, ele diz, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue minha causa. Miqueias está dizendo, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, pequei contra ele, até que julgue a minha causa. Ei, há um processo. Repita comigo, há um processo. Há um tempo de quebrantamento, mas também há um tempo de reerguimento. Oh glória! O processo que você enfrenta às vezes não é um castigo. Às vezes muitos pensam que Deus está castigando. Mas o processo, o que você enfrenta não é um castigo, é uma lapidação. Deus está moldando o caráter. Deus está lapidando. Deus está moldando o vaso para algo que seus olhos ainda não conseguem ver. Ou seja, Deus está moldando o vaso. A dor que te rasga hoje é a mesma que vai te vestir de autoridade de Deus amanhã. Oh, aleluias! Salmo 119, versículo 71 diz: depois de
ter sido afligido, aprendi os teus estatutos, mandamentos. Ei, Deus está declarando para nós nesta manhã: não estás sendo destruído, está sendo forjado. Está sendo forjado. Eu estou colocando estrutura onde só havia emoção. Está sendo preparado para carregar o peso da minha glória. Porque para carregar o peso da glória de Deus tem que estar preparado. Não é de qualquer maneira. Tem que estar preparado. E Deus está forjando, Deus está lapidando, Deus está moldando vasos. Eu estou colocando estrutura aonde só havia emoção. Deus não quer emoção, Deus quer convicção. Aprenda isso. Deus está preparando para carregar o peso da glória dele. Aleluias. A justiça de Deus responde onde a humilhação gritou. Se você foi humilhado, descansa o teu coração. Não queira fazer justiça com as próprias mãos, porque a justiça de Deus responde. Aleluias. Ana, por exemplo, era humilhada por Penina, chamada de estéril. Mas o que Ana ela fez? Ela dobrou os joelhos e foi ouvida no céu. Seu ventre foi visitado e o seu nome ficou marcado na história. Até hoje ficou marcado na história. Mãe do profeta Samuel. Aleluias. Miqueias, ele usa o termo minha inimiga. Ele diz, pode representar pessoas, circunstâncias ou até vozes espirituais que zombam da queda do justo. Mas ele afirma com ousadia: não te alegres de mim, não te alegres de mim. É uma proclamação contra a zombaria. Deus é um juiz justo e agirá. Você pode ter sido, quem sabe, ridicularizado, quem sabe desprezado, quem sabe acusado falsamente, ou até mesmo subestimado. Mas o Deus que vê em secreto, Ele recompensa em público. A justiça de Deus não tarda, ela vem no tempo certo para exaltar os humilhados. 1 Samuel capítulo 2 versículo 8 diz: Ele levanta do pó o pobre e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Ei,
a zombaria vai calar. Quem riu da tua dor vai ver a tua mesa. Deus está dizendo: estou abrindo um caminho de honra no meio da vergonha, assim diz o Senhor. Quem recebe, glorifica, exalte o nome do Senhor. Já vou concluir. O levantar é um ato profético que move o céu. Lá em Lucas capítulo 15, versículo 18, o filho pródigo decidiu levantar-se. Lá diz: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. Sua atitude provocou um movimento nos céus. O pai correu ao seu encontro, vestiu com roupas novas e restaurou a sua posição, que o pai não rejeitou ele. E a palavra aqui diz: me levantarei, em Miqueias, é um grito de uma decisão. Essa decisão, ela é interior. O profeta, ele não espera que os outros o resgatem, mas a decisão é dele. Caiu, mas teve a decisão de se levantar. E ele toma posse da promessa, e ele age com fé, porque levantar é fé em movimento. Há momentos em que ninguém virá te levantar. Preste atenção nisso. Há momentos em que ninguém virá te levantar. É você mesmo. É você quem precisa se posicionar. É você que precisa tomar essa decisão. É você que precisa ter essa atitude de levantar, de se posicionar, declarar a palavra, decidir crer de novo. É você. A decisão é sua. Você quer permanecer caído? Ou vai tomar a decisão de se levantar? Porque há momentos em que ninguém virá te levantar. Há momentos. Então você tem que ter atitude, declarar a palavra de Deus, decidir crer de novo, porque o céu espera o seu primeiro passo. O céu está esperando o seu primeiro passo para liberar um novo ciclo na sua vida. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. É preciso tomar uma posição. É preciso. Não aceite o chão, mas se levante. Se levante. Levanta, porque eu estou vindo ao teu encontro, diz o Senhor. A tua decisão será o som que abrirá o céu, porque o que parecia o fim será um novo começo, assim diz o Senhor. Oh, aleluias. A terra que era vale
vai se tornar monte. A profecia de Miqueias, ela termina com uma restauração. Se você olhar lá no capítulo 7, versículo 14 e 16, lá você vai entender. Lá diz assim, apacentará com o seu cajado o seu povo, as nações verão e se envergonharão. A profecia termina com a restauração. Deus, ele muda histórias. Deus levanta quem foi esquecido. Deus acende a luz no vale, e Ele está fazendo isso agora. Ele está fazendo isso agora. Não importa o quão fundo você caiu, não importa. O que importa é quem está estendendo a mão para te levantar nesta manhã. O Senhor dos exércitos está estendendo as mãos para você. Ei, levante as mãos, levante. Seu tempo de vergonha está acabando. A poeira vai sair dos teus pés. As cinzas darão lugar ao óleo de alegria. O Senhor te diz aqui nesta manhã: levanta, ainda não acabou. Eu estou apenas começando. Assim diz o Senhor. Receba em nome de Jesus. Pode aplaudir ao Senhor, pode. Oh, aleluias. Que o Espírito Santo continue ministrando em cada coração aqui nesta manhã.